Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos explicando João capítulo 6 sobre o comer a carne e beber o sangue. Se você pegar só essa mensagem, vai ficar meio complicado, você não vai entender muito, não. As anteriores está sendo uma sequência aí. Estamos falando sobre eu sou o pão da vida e agora paramos um pouquinho aí na em torno de 7 a 10 mensagens sobre comer a carne e beber o sangue, tentando mostrar o que realmente a Bíblia diz, uma figura de linguagem, e que alguém está tratando isso literalmente. Então, um erro perigoso que envolve o assunto salvação, tá bom? Vamos ver mais 4 slides hoje. Diz assim, ó: simbolizando-se com o pão, Jesus logo relaciona esta figura com a sua morte. Veja só, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha o final do verso. O final do verso fala sobre a morte dele na cruz do Calvário. Simbolizando-se com o pão, essa figura, ele está falando da sua morte na cruz do Calvário. Quando ele fala da carne, a carne dele na cruz do Calvário, ele como humano. Então, o simbolismo aqui é preciso ver a linguagem figurativa que tem. No final do verso, Cristo faz referência à sua morte na cruz, que eu darei pela vida do mundo, que eu darei pela vida do mundo. O pão tipifica Cristo. E também é simbólica a expressão: e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, como a qual ele quer elucidar que veio para morrer. É o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele está deixando claro que ele veio para morrer na cruz do Calvário. Então, carne é uma coisa, pão é outra, linguagens figurativas aí, ó. De fato, na cruz do Calvário, deixou-se sacrificar em sua carne e verter o seu sangue como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Se a referência ao fato de dar a sua carne pela vida do mundo entende-se simbolicamente com a relação à sua morte, no verso 51, faltar-se-ia a lógica, recusando-se a compreensão figurada de sua palavra. Veja só, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Olha que interessante. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele usa novamente a promessa do maná, ele veja lá a questão deles comerem e morrerem, mostrando aquele tipo de pão. João 6, 54 a 58. É evidente que sua promessa não se cumpriria na instituição da ceia. A promessa de Cristo se cumpriu na instituição da ceia ou na questão de quando ele morreu na cruz do Calvário? Eu tenho um livro, Batismo Bíblico. Esse livro eu trato dos requisitos para o batismo e eu trato quando eles usam o batismo como sacramento. Muitas denominações do mundo usam o batismo como sacramento. O batismo não salva. Quem salva é crer no Senhor Jesus Cristo. É evidente que a promessa não se cumpriria na instituição da ceia, nem do batismo, mas se cumpriria na morte de Cristo na cruz do Calvário. Quem vai mudar isto? Ninguém. Quando cria-se outro caminho, está errado. Eu sou o caminho, só ele. Estão se criando outro caminho para a salvação. Não dá. Cumprir-se-á com a sua morte no Calvário, onde ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Desse sacrifício, sim, que a ceia foi estabelecida como memorial. Quando nós celebramos a ceia, que está escrito pelo apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 11, está escrito lá, em memória de mim. Então, quando você toma o suco de uva, não vinho com álcool, suco de uva, o fruto da vide,
Há uma diferença aí, não é meu assunto aqui agora, mas fruto da vide e questão de vinho, as palavras são diferentes, tá? Tiroche e aim, são palavras diferentes. Fruto da vide não é fermentado, fruto da vide não tem álcool, tá? O que era usado na ceia era o fruto da vide, não era com álcool. Então tome cuidado, não era o meu assunto, acabei adentrando na ceia, na hora certa eu explico sobre este assunto também. Quando você está ali tomando a ceia, aí o texto do apóstolo Paulo diz, em memória de mim, a ceia é memorial. Por que a ceia? Deus sabe que nós esquecemos muito rápido. Quando você toma a ceia, em memória de mim, você relembra o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário está consumado. Ele morreu para nos salvar. Na ceia, não. Então, muito perigoso. E nosso último slide hoje, quando Jesus discursou sobre quem come a minha carne e bebe o meu sangue, dando ênfase à salvação, tem a vida eterna, ainda falando sobre eu o ressuscitarei no último dia, ainda falou sobre quem comer este pão viverá para sempre. Olha só, tudo no mesmo contexto. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, dando ênfase à salvação, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Quem comer desse pão viverá para sempre. Seus discípulos disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Até eu me assustaria. Um simples carpinteiro, ele diz: eu sou o pão que desce do céu. Ele vai dar ênfase no seu sangue, que tem poder para perdoar pecados. Ele diz que a sua vida leva de volta o homem ao Criador. Eu sou o pão da vida. Os discípulos ficaram admirados. Ele estava falando do plano redentor, o único meio de salvação. Ele estava apresentando o plano redentor. Jesus apresenta que o seu sangue e a sua vida seriam tomados como ferramenta de justiça e perdão. O homem seria perdoado pela vida de Jesus e pelo seu sangue derramado. Sabe o que é que está escrito lá no verso 61? Isso escandaliza-vos? Jesus olhou para eles, vocês estão escandalizados com isso? E aí ele vai dizer agora, vocês vão ficar mais escandalizados se vocês verem o Filho do Homem descer, subir, voltar ao seu lugar de origem. Ele estava escandalizado porque Jesus disse que é o pão da vida. Porque Jesus falou que podia dar vida eterna. E eles disseram, como esse homem pode dar vida eterna? Como comer a sua carne? Ele falou, vocês não compreendem, porque vocês não vivem pela fé. Vocês não estão em mim. Aqueles que estão em mim, que vivem pela fé. Quando ele fala em João 10, as ovelhas, quando ele fala em João 10, na questão da porta, eu sou a porta, já pregamos, ele mostra as ovelhas que escutam a voz do bom pastor. Aí ele diz, eu sou o bom pastor. Você segue o bom pastor Jesus Cristo? Você está no aprisco de Jesus Cristo? Você encontrou o caminho que é Jesus Cristo, a verdade e a vida? Você está com o nome escrito, a certeza da ressurreição do último dia? Eu sou a ressurreição do último dia? Jesus olhou para ele e disse, isso escandaliza-vos? Eles ficaram escandalizados. Hoje o mundo fica escandalizado quando nós usamos a expressão, eu sou salvo. Não pelos méritos meus, pelos méritos de Jesus Cristo. Ele me salvou, eu não presto. O meu Salvador é Deus Todo-Poderoso. Ele pode e me salvou. Ele quer fazer isso com você também. Se entregue a Jesus Cristo. Isso escandaliza-vos? Não se escandalize. Vá fazer a obra do Senhor. Vamos orar. Obrigado a Deus por mais um dia, por mais um momento. Abençoa, Deus, estas mensagens que alcancem muitas vidas e que transforme corações para a glória do Senhor. Eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.